Ele esperava ser tratado com dignidade, mas ao chegar em sua própria festa de noivado, disfarçado de morador de rua, percebeu que o amor que lhe foi jurado escondia uma face cruel que ele nunca sonhou existir. O salão de festas era deslumbrante. Candelabros de cristal espelhavam a opulência do local, e as mesas, cheias de convidados, ostentavam garrafas de champanhe das mais caras. Inesperadamente, as portas principais se escancararam e um homem de vestes rotas adentrou o recinto. Seus sapatos puídos mal se prendiam aos pés e a barba densa cobria grande parte de seu rosto. Uma quietude incômoda se instalou no ambiente. "Quem permitiu que esse farrapo entrasse?" cochichou uma das convidadas, erguendo a taça aos lábios. Murmúrios se alastraram, e olhares de repulsa seguiram cada um de seus passos. Os garçons se olhavam, aguardando que alguém tomasse uma atitude. Certos convidados riram, enquanto outros se afastaram, como se a proximidade pudesse ser contagiosa. O homem deteve-se em frente à mesa de honra, onde a noiva Sofia distribuía sorrisos. O sorriso dela, contudo, congelou em uma expressão gélida ao notar a presença dele. "Seguranças!" bradou um dos presentes, pondo-se de pé no mesmo instante. 2 homens corpulentos se adiantaram, prontos para removê-lo à força. Contudo, antes que pudessem tocá-lo, Sofia levantou a mão como se quisesse apreciar aquele espetáculo. O semblante de Sofia tornou-se rígido. Com a voz baixa, mas afiada o suficiente para que os mais próximos ouvissem, ela ordenou: "Retirem esse estorvo daqui agora. Não vou deixar um mendigo arruinar a minha noite." Arthur, por trás da barba e das roupas sujas, puxou o ar profundamente. O que ele mais receava começava a se tornar realidade na frente de todos. O comando de Sofia ressoava na mente de Arthur, mas o que de fato o feriu foi a frieza no olhar dela. Foi como se, por um momento, o tempo tivesse congelado. E nessa paralisia, sua memória foi arrastada para o passado, para o ponto onde tudo teve início. Ele se recordava com clareza do primeiro momento em que a viu. Sofia ainda não era a figura rodeada de sofisticação. Ela trabalhava num sebo modesto, no coração da cidade. Arthur, mesmo com a fortuna que herdara, sempre apreciou circular por lugares comuns, em busca de pessoas que não o conhecessem por seu dinheiro. Foi em uma dessas andanças que a achou, sorrindo para si mesma enquanto lia um livro de poemas. Naquele dia, ele tomou a iniciativa de se aproximar. Não mencionou nada sobre sua vida abastada. Pelo contrário, permitiu que ela pensasse que ele era apenas mais um homem qualquer. Por meses, tiveram encontros simples, passeios pelo parque, cafés em pequenas lanchonetes. Ele estava convencido de que havia encontrado alguém especial, uma pessoa que valorizava a essência e não a conta bancária. Contudo, com o passar do tempo, os indícios surgiram. Sofia passou a questioná-lo sobre o futuro, sobre segurança financeira, sobre o que ele tinha a oferecer. Quando enfim ela soube da real identidade de Arthur, sua atitude mudou drasticamente. De uma hora para outra, estava sempre impecavelmente vestida, mais fria e cheia de exigências. Ele ignorou os sinais de alerta, atribuindo tudo à insegurança dela. O noivado foi agendado com uma pressa que mal deu a Arthur tempo para pensar. Amigos íntimos expressaram suas dúvidas. Alguns chegaram a tentar avisá-lo, mas ele se apegou à fantasia de que Sofia o amava de verdade. Mesmo assim, a incerteza o consumia. E foi essa incerteza que o levou a conceber o plano audacioso, disfarçar-se de mendigo e aparecer em sua própria celebração de noivado. Ele necessitava confirmar com seus próprios olhos se o amor de Sofia era genuíno ou apenas interesse. O aroma do perfume caro que ela usava naquela noite se misturava agora com a lembrança dela, rindo sem maquiagem, numa cafeteria simples. O contraste era avassalador. O sorriso cândido dera lugar a uma máscara de elegância calculista. Arthur piscou,
retornando à realidade. Ali estava ele, diante da mulher que dizia amá-lo, mas que acabara de se referir a ele como lixo. Seu coração batia forte. Tudo o que ele havia planejado em segredo estava desmoronando publicamente. E naquele momento, no centro do salão lotado, o teste que ele mesmo arquitetara estava prestes a revelar toda a verdade e a dor que a acompanharia. Arthur continuava imóvel, sentindo o peito tão apertado que parecia prestes a se partir. A figura de Sofia, trajando seda branca e joias cintilantes, não tinha qualquer semelhança com a jovem que lia poesias em um sebo modesto. Essa disparidade o feria por dentro, e ele não podia ignorar a sensação asfixiante de estar perante uma farsa elaborada. O anseio que o impulsionava era singelo, porém profundo, ser amado por quem ele era. Não por seu patrimônio, não por seus bens, mas pelo homem por trás das aparências. Arthur almejava encontrar alguém que enxergasse em seus olhos, e não em seu extrato bancário, a razão para permanecer ao seu lado. Esse sonho pareceu realizável quando encontrou Sofia, mas agora, ali, travestido de mendigo e sendo humilhado por todos, ele compreendia que talvez tudo não passasse de uma miragem. Enquanto o salão se enchia de cochichos, os entraves ao seu desejo se tornavam mais evidentes. O primeiro era o preconceito explícito. Sua aparência humilde foi o bastante para que Sofia e os demais convidados o vissem como um intruso desprezível. Ninguém se deu ao trabalho de perguntar quem ele era, se necessitava de algo ou o motivo de estar ali. A reação foi imediata: rejeição, nojo, zombaria. O julgamento pela aparência expunha a superficialidade do círculo social ao qual ele estava prestes a se unir em matrimônio. O segundo entrave era ainda mais doloroso: a ganância de Sofia. Arthur recordava-se de conversas recentes, nas quais ela insistia em listas de convidados com nomes importantes, em joias de grife, em destinos de luxo como pré-requisito para a lua de mel. Ele havia encarado aquilo como meros caprichos, mas ao vê-la agora, notava que eram sinais claros de alguém que amava o status muito mais do que o homem. O terceiro obstáculo era uma batalha interna. Arthur conflitava consigo mesmo. Uma parte dele ainda teimava em acreditar, buscando uma justificativa para a atitude de Sofia, como se pudesse haver uma explicação para tamanha frieza. A outra parte, mais ciente, sabia que estava encarando a verdade nua e crua. Esse conflito interior doía mais do que os olhares de desprezo dos presentes. Era como se cada gargalhada que ecoava pelo salão fosse uma lâmina a dilacerar sua esperança. Ele analisava as reações ao seu redor. Um grupo de homens de terno ria abertamente, apontando para suas roupas rasgadas. Uma senhora se abanava com um leque, como se a mera presença dele poluísse o ambiente. Até os funcionários do buffet, que deveriam ser mais empáticos, trocavam olhares constrangidos, sem coragem para uma intervenção. Era como se, naquele ambiente iluminado por candelabros, não houvesse espaço para a solidariedade. Esse tipo nem deveria ter conseguido passar da porta, comentou um dos convidados em voz alta. Que situação constrangedora! Arthur permaneceu estático. Ele queria ver até onde a crueldade de Sofia chegaria. Em algum momento ela mostraria um pingo de piedade? Reconheceria no olhar daquele mendigo algo familiar, algo humano? Mas o que presenciou foi o oposto. Sofia, ao lado de um dos padrinhos, ria de forma contida, como se humilhá-lo fosse parte do entretenimento. O sonho de Arthur parecia cada vez mais inatingível. Ainda assim, ele não se rendia. Dentro de si, uma chama insistia em arder. Ele precisava da verdade, precisava que aquele teste revelasse, sem margem para dúvidas, quem Sofia era de fato. Essa necessidade o mantinha de pé, mesmo que o desfecho fosse excruciante. Enquanto os seguranças aguardavam o sinal para expulsá-lo, Arthur observava cada detalhe. O brilho do anel de noivado no dedo de Sofia,
O arranjo de flores no centro da mesa, a música ambiente que continuava a tocar, em total dissonância com a tensão no ar. Era um espetáculo perfeito, e ele era o ator indesejado, o elemento surpresa que iria desmascarar toda aquela encenação. O conflito se acirrava. Arthur não queria apenas amor, ele queria respeito. O que via ali não era apenas ausência de afeto, era ausência de humanidade. A mulher que deveria ser sua companheira para a vida demonstrava desprezo não só por um mendigo, mas por qualquer sinal de vulnerabilidade. Isso indicava que se um dia ele passasse por dificuldades, Sofia seria a primeira a virar-lhe as costas. As memórias continuavam a assaltar sua mente. Lembrou-se do dia em que levou Sofia para conhecer sua casa de campo, omitindo que era o proprietário. Ela suspirou, dizendo que sempre sonhara em ter um lugar assim, mas logo emendou, perguntando se o dono autorizaria a realização de grandes festas. Arthur notou que ela não se encantou com a tranquilidade do lugar, mas com a chance de ostentar. Ele ignorou. Agora, aquele episódio retornava com o peso de uma bigorna. Seu peito queimava. A cada instante, a noiva se afastava mais da imagem que ele guardara. O desejo que ele nutria de encontrar um amor genuíno parecia mais distante do que nunca. Contudo, era esse mesmo desejo que o mantinha firme, de pé, aguentando os olhares e a humilhação. Ele precisava aguentar para ir até o fim. O salão parecia cada vez menor, opressivo. As risadas cada vez mais estridentes. Arthur por dentro clamava, mas por fora manteve o silêncio. Porque ele sabia, a verdade ainda não viera à tona, e o clímax do conflito estava apenas começando. E naquele momento, ao ouvir novamente a voz afiada de Sofia, exigindo sua expulsão, Arthur compreendeu que estava a um passo de descobrir não apenas quem ela era, mas também quem ele se tornaria a partir daquele ponto. O salão inteiro parecia vibrar com uma energia perversa. O vestido branco de Sofia cintilava sob as luzes do candelabro, mas seus olhos disparavam faíscas de desprezo. Ela ergueu o queixo como se fizesse questão de que todos testemunhassem sua soberania. "Eu já ordenei, tirem este traste daqui", repetiu desta vez em voz alta, sem o menor constrangimento. Os seguranças se moveram. Um deles segurou o braço de Arthur com brutalidade, fazendo-o perder o equilíbrio. O outro pressionou a mão contra seu peito, tentando empurrá-lo para a saída. Risos soaram, e algumas palmas debochadas acompanharam a cena como se fosse uma atração. "Isso sim é que é diversão", comentou um homem de bigode farto, tomando mais um gole de sua taça. Arthur continha o impulso de se revelar. Poderia encerrar aquela humilhação em um instante. Bastaria dizer seu nome, bastaria remover a barba postiça. Mas não, ainda não era a hora. Ele precisava ver até onde Sofia era capaz de ir. Precisava permitir que ela mostrasse sua verdadeira face diante de todos. "Por favor, só um pouco de comida", ele murmurou, forçando uma voz rouca e cansada. O salão irrompeu em gargalhadas. Uma das madrinhas precisou se levantar para conter o riso. "Um pouco de comida?", repetiu Sofia, agora rindo também. "Você acha que pode simplesmente invadir uma festa de noivado e pedir um lugar à nossa mesa?" Arthur manteve o olhar fixo nela. Por trás do disfarce, seus olhos ardiam. "Eu só queria um pedaço de pão", insistiu. Sofia deu um passo à frente. Aproximou-se como uma soberana que desce do trono apenas para esmagar seu oponente. Ela agarrou uma taça de vinho tinto e, sem um pingo de hesitação, derramou a bebida sobre a camisa surrada de Arthur. O salão prendeu o fôlego por um segundo. Em seguida, as risadas foram ainda mais altas. A mancha escura se espalhou pela roupa já encardida, misturando-se ao suor e à poeira. "Aí está o seu pão", disse ela com desdém. "Agora assuma antes que eu mande te jogarem na rua como o vira-lata que você é." Os seguranças tentaram puxá-lo novamente, mas Arthur, com firmeza, fincou os pés no chão.
O conflito que queimava em seu peito estava prestes a explodir. Deixem-me ao menos parabenizar o casal, disse ele, a voz grave soando mais forte do que antes. Alguns convidados bufaram, indignados. Outros, tomados pela curiosidade, se inclinaram para escutar melhor. Ricardo, o padrinho de casamento e amigo íntimo de Sofia, levantou-se. Estava impecável em seu terno de grife. Aproximou-se com passos decididos e diante de todos apontou para Arthur. Este homem é um invasor. Quer felicitar o casal? Pois eu digo, você não tem o direito nem de respirar o mesmo ar que a minha amiga. Isso mesmo! Gritaram duas convidadas em uníssono. Arthur sentiu os olhos se encherem de lágrimas, mas não as deixou cair. Sua dor não era apenas por Sofia, era pelo que via refletido em cada rosto ali. A incapacidade de enxergar humanidade em alguém que aparentava não ter posses. O garçom mais novo, parado a um canto, parecia agitado. Arthur o percebeu. O rapaz, chamado Daniel, segurava a bandeja com força, como se quisesse fazer algo, mas o receio o paralisava. Até mesmo a garçonete Ana, que em outros eventos se mostrara gentil, desviava o olhar para não se envolver. Vamos, terminem logo com isso, ordenou Sofia impaciente. Esse mendigo já tomou tempo demais da nossa celebração. O segurança o empurrou outra vez, desta vez com mais força. Arthur caiu de joelhos, deslizando sobre o tapete persa, que valia mais do que o salário anual de qualquer pessoa comum. Risos explodiram novamente, seguidos por aplausos sarcásticos. Vejam só, ele até sabe se ajoelhar, gritou alguém provocando gargalhadas na mesa vizinha. Arthur cerrou os punhos contra o chão. Podia sentir a maciez do tapete que contrastava com a aspereza em sua alma naquele momento. Seu corpo tremia, mas não era de medo, era de indignação. Era a certeza de que estava testemunhando a verdade em sua forma mais crua. Sofia se inclinou, olhando-o de cima como se ele fosse um inseto. Escute aqui, miserável. Você não faz parte deste mundo. E nunca, jamais, terá algo em comum comigo. Cada palavra dela era como um prego cravado em seu coração. O salão vibrava com a humilhação. As pessoas comentavam em voz alta, riam sem pudor, aproveitando a oportunidade para se sentirem superiores. A crueldade coletiva transformara o espaço numa arena, e Arthur era o gladiador indefeso atirado aos leões. Ele se ergueu devagar, ainda com o olhar fixo em Sofia. Não disse uma palavra. Seu silêncio, no entanto, começou a gerar um desconforto. Alguns convidados se calaram por um momento, como se notassem algo incomum naquele homem que não reagia como um pedinte qualquer. Ricardo, percebendo a mudança no clima, tentou reafirmar sua autoridade. Vamos, acabem com isso, disse ao segurança. Joguem-no na rua de uma vez por todas. Os seguranças o agarraram pelos braços, mas antes de ser arrastado, Arthur deu um passo firme para a frente, enchendo os pulmões de ar. Eu vim aqui porque precisava ter certeza, disse ele, a voz rouca soando mais nítida do que nunca. O salão mergulhou num silêncio tenso. Alguns riram de nervoso. Outros franziram a testa, tentando compreender. Sofia riu com desprezo. Certeza de quê? De que você é um coitado sem lugar no mundo? Pois então aqui está sua resposta. Arthur manteve-se firme. Certeza de quem você realmente é. Um burburinho se iniciou entre os convidados. O tom de voz dele não era mais de um suplicante desesperado. Era algo diferente, mais potente, mais confiante. Sofia balançou a cabeça, tentando esconder a inquietação. Eu não vou perder meu tempo com esse drama. Tirem-no daqui. As mãos pesadas dos seguranças voltaram a puxá-lo. Arthur não resistiu, deixando-se levar por alguns passos. Mas antes de sair, virou o rosto para encarar a todos. Eu só queria um gesto de humanidade, disse ele. E não encontrei nenhum. O impacto da frase ficou no ar. Mesmo assim, as risadas retornaram.
Arthur foi empurrado em direção à porta, o corpo curvado pela força dos seguranças. Ana, a garçonete, discretamente largou sua bandeja e deu um passo hesitante, mas recuou ao sentir os olhares sobre si. Ninguém ousava se opor à plateia. Arthur atravessou metade do salão, sendo arrastado. Cada metro percorrido era mais um golpe em sua esperança. O homem que sonhara com um amor verdadeiro estava agora de joelhos diante da realidade mais amarga. Ser rico não valia nada se o coração da pessoa ao seu lado estivesse vazio. E mesmo assim, algo dentro dele pressentia que a noite estava longe de terminar. Porque a humilhação não era o fim. Era apenas o começo da revelação que todos ali jamais esqueceriam. O corpo de Arthur ainda era arrastado em direção à porta, com os seguranças empenhados em se livrar dele como se fosse um estorvo. O salão inteiro parecia suspirar aliviado, como se a normalidade estivesse sendo retomada após um breve espetáculo grotesco. Mas, para alguns olhares mais atentos, aquilo não era um mero incômodo. Era uma injustiça flagrante. Lucas, um velho amigo de Arthur, estava acomodado em uma das mesas mais ao fundo. Fora convidado por mera formalidade, já que Sofia não o suportava, achando-o simples demais para aquele círculo. Lucas conhecia Arthur desde a adolescência. Era o único ciente do plano secreto do amigo. E agora, testemunhando cada gesto, cada risada cruel, seu peito se enchia de indignação. Ele se pôs de pé, não pediu a palavra, não fez um discurso, apenas caminhou para o centro do salão, capturando olhares curiosos. "Basta!", disse em voz firme, estendendo a mão para os seguranças. "Soltem este homem!" O salão inteiro gargalhou. "E quem é você para dar ordens aqui?", questionou Ricardo, o padrinho, com um sorriso de escárnio. "Volte para o seu canto antes que te confundam com o mendigo." Lucas não se intimidou. "A questão não é o meu lugar, Ricardo. É sobre dignidade. Vocês não estão vendo o que estão fazendo?" Este homem pediu apenas um gesto de compaixão. E vocês o ridicularizaram como se ele não fosse gente. Sofia cruzou os braços, visivelmente irritada. "Lucas, por favor, não piore ainda mais a noite. Este invasor já nos tomou tempo demais." Arthur ergueu o olhar. Por trás do disfarce, um lampejo de esperança brilhou. Era o primeiro sinal de apoio genuíno naquela noite. "Um invasor?", repetiu Lucas encarando Sofia. "Você tem certeza disso?" A pergunta pairou no ar como uma fagulha. Os convidados cochicharam, alguns riram nervosamente, outros franziram o senho. "É claro que tenho", respondeu Sofia, com um riso nervoso. "Olhe para o estado dele." Lucas se aproximou mais de Arthur e pousou a mão em seu ombro. "Talvez você devesse olhar com mais atenção, Sofia." O coração de Arthur disparou. Ele não contava que a verdade viria à tona tão rápido, mas também não havia mais como recuar. O plano estava se desfazendo diante de todos. Ricardo avançou, interpondo-se entre Lucas e os seguranças. "Se você sabe de algo, diga de uma vez", falou em tom de desafio. "Porque até onde eu vejo, esse mendigo só quer chamar atenção." Lucas respirou fundo. "Atenção? Não. O que ele quer é a verdade." Silêncio. O salão inteiro se calou para ouvir. Até os garçons se aproximaram discretamente. Sofia bufou. "Isso é um absurdo. Vocês estão transformando minha festa num julgamento." "Não é um julgamento, Sofia." Lucas olhou diretamente para ela. "Mas talvez seja a hora de você mostrar quem realmente é." Arthur fechou os olhos por um segundo. A cena era surreal. O mesmo grupo que minutos antes ria alto, agora se dividia entre a curiosidade e o desconforto. Era como se uma cortina estivesse prestes a ser rasgada. De repente, uma voz suave veio do fundo. Ana, a garçonete, finalmente criou coragem. "Ele só pediu um pedaço de pão", disse ela com a voz trêmula. "E vocês riram dele. Eu não achei justo." Os olhares se voltaram para ela. Sofia a fuzilou com os olhos. "Fique quieta, garota. Você foi paga para servir, não para dar sua opinião." Mas o dano já estava feito.
As palavras de Ana ressoaram como golpes silenciosos. A humilhação não era mais apenas dele. Agora refletia em todos que participaram da zombaria. Lucas aproveitou a deixa. "Vocês querem saber quem ele é?" perguntou em voz alta. "Não precisamos saber", gritou Ricardo nervoso. "Tirem-no daqui de uma vez." Arthur ergueu a mão, pedindo calma. A voz que saiu dele agora era outra, mais firme, menos teatral. "Não, ainda não. Eu vim aqui com um propósito." Sofia recuou um passo, notando que algo estava muito errado. O tom dele já não era o de um mendigo. "Quem é você, afinal?" perguntou ela, tentando manter a compostura. Arthur hesitou. Uma parte dele queria revelar tudo ali mesmo, acabar com o teatro. Mas outra parte queria estender a agonia da verdade, deixar que cada máscara caísse por si só. "Sou alguém que acreditou no amor", respondeu ele com a voz firme, mas que precisava ter certeza de que não estava sendo iludido. E um murmúrio percorreu o salão. Alguns convidados começaram a se olhar, desconfiados. Ricardo tentou retomar o controle. "Isso é loucura", exclamou. "Está claro que ele é um desequilibrado." Lucas não se conteve. "Não, Ricardo. O desequilibrado aqui é quem acha que pode construir felicidade sobre mentiras e interesse." O salão explodiu em comentários. A tensão era insuportável. O olhar de Sofia alternava entre a fúria e o medo. Ela sabia, em algum lugar de seu íntimo, que aquele homem curvado, de roupas rotas, escondia algo que poderia arruinar tudo o que ela planejou. Arthur respirou fundo. A cada segundo, sentia a máscara escorregar e sabia que não demoraria para a revelação ser inevitável. Mas ele queria que fosse no momento exato, na frente de todos, para que não restassem dúvidas. Ana, timidamente, deu mais um passo à frente. "Eu não sei quem o senhor é", disse ela, olhando para Arthur. "Mas sei que ninguém merece ser tratado dessa forma." As palavras dela foram como um alívio em meio ao veneno. Arthur sentiu um nó na garganta. Finalmente, uma centelha de humanidade em meio à escuridão. Lucas aproveitou para confrontar os convidados. "Vocês se dizem nobres, elegantes, superiores, mas não são capazes de oferecer um pedaço de pão a um homem com fome. O que isso revela sobre vocês?" O silêncio foi pesado. Alguns baixaram o olhar. Outros mantiveram o queixo erguido, tentando preservar o orgulho. Mas a semente da dúvida já havia sido plantada. Sofia, contudo, não se rendia. "Isso é patético." Ela deu um passo à frente, aproximando-se de Arthur. "Quer nos comover com esse teatrinho barato? Pois fique sabendo que não conseguiu." Arthur ergueu lentamente o rosto. Seus olhos, cheios de dor e determinação, encontraram os dela. "Não é teatro, Sofia. É um teste." As palavras caíram como rochas no silêncio do salão. O choque percorreu o ambiente e todos prenderam a respiração. Ainda não era a revelação completa, mas o jogo havia virado. A reviravolta estava em andamento e ninguém ali poderia escapar dela. O silêncio que se abateu sobre o salão era mais ensurdecedor do que qualquer gargalhada anterior. Todos os olhares se fixaram em Arthur, como se aguardassem a continuação de um espetáculo que já não tinha mais graça. O homem que até instantes atrás era alvo de zombaria, de repente falava com uma autoridade que não condizia com suas vestes rasgadas. Sofia tentava manter a compostura. Forçou um sorriso, mas a voz saiu trêmula quando perguntou: "Um teste? Do que você está falando?" Arthur respirou fundo. Cada palavra que se formava em sua mente carregava o peso de anos de enganos e esperanças frustradas. Seu peito ardia. Seus olhos varreram cada convidado, cada rosto ainda marcado pelo deboche ou pelo desconforto. "Eu precisava saber", começou ele, com a voz grave, mas contida. "Precisava ter certeza de quem estava ao meu lado." Lucas, ao fundo, cruzou os braços, satisfeito ao ver que a hora da verdade se aproximava. Ana, com os olhos marejados, parecia rezar em silêncio. Os seguranças hesitaram. Não sabiam se deveriam continuar segurando Arthur ou se afastar.
Aquela mudança de atitude confundia até os mais céticos. Você não passa de um louco, disparou Ricardo nervoso. Ninguém aqui quer ouvir suas sandices. Mas Arthur não recuou. Ergueu as mãos, removeu lentamente o gorro encardido que lhe cobria a cabeça e, em seguida, passou os dedos pela barba emaranhada. Com um gesto decidido, ele arrancou um pedaço da barba, desvendando o rosto que se escondia sob o disfarce. Um murmúrio de espanto tomou conta do ambiente. As pessoas se levantaram de suas cadeiras, atônitas. As risadas morreram, como se nunca tivessem existido. Sofia ficou pálida. Não! Balbuciou ela, incrédula. Não pode ser! Arthur deu um passo à frente. Seu olhar era firme, mas carregado de dor. Pois é, Sofia. O mendigo que você humilhou na frente de todos é o homem com quem você dizia querer passar o resto da sua vida. As palavras dele ecoaram pelo salão, esmagando qualquer resquício de riso que ainda houvesse. Os convidados começaram a cochichar. Alguns cobriam a boca, chocados, outros riam de nervoso, sem saber como processar a revelação. Ricardo tentou intervir. Isso é ridículo. Você está mentindo. Mas um dos convidados mais idosos, que conhecia Arthur de reuniões de negócios, levantou-se e confirmou. É ele, Arthur Montenegro, o herdeiro da construtora. Não há dúvida alguma. O choque se alastrou como um incêndio. Os convidados, antes orgulhosos de sua humilhação, agora se encolhiam em seus lugares. Sofia deu um passo para trás, tropeçando no próprio vestido. Eu não sabia, tentou dizer, mas a voz falhou. Arthur não desviou o olhar dela. Não sabia? Sua voz agora era como um trovão. Quando eu entrei aqui pedindo apenas um pedaço de pão, você poderia ter tido compaixão, mas preferiu jogar vinho em mim. Não foi o disfarce que te enganou, Sofia. Foi o seu coração que revelou quem você realmente é. As palavras dele perfuraram o ambiente. Cada convidado sentiu o peso daquela lição. Ana, com lágrimas escorrendo pelo rosto, ergueu a voz. Eu sabia que havia algo diferente. Sabia que ele não era um morador de rua qualquer, mas mesmo que fosse, ainda merecia respeito. Arthur sorriu levemente para ela, em agradecimento. Depois, voltou-se para os demais. O que eu vi aqui hoje foi mais do que um teste para a Sofia. Foi um espelho para todos vocês. Vocês riram, apontaram, zombaram. Ninguém parou para pensar que talvez eu fosse um homem perdido, com fome, com dor. Ninguém. As pessoas se mexiam nas cadeiras, constrangidas. Alguns sussurravam desculpas entre si, outros olhavam para o chão. Ricardo, ainda tentando salvar as aparências, gritou. Isso é um jogo baixo. Você armou tudo isso para humilhar a Sofia. Arthur o encarou com calma. Não, ela se humilhou sozinha. Eu apenas dei a ela a oportunidade de mostrar quem realmente era. Sofia começou a chorar, mas suas lágrimas não convenciam. Pareciam falsas, como uma última tentativa de salvar sua imagem. Arthur, eu estava nervosa. Não queria que um estranho estragasse nossa festa. Eu não sabia que era você, disse ela, aproximando-se, tentando tocar sua mão. Ele se afastou. E se eu fosse apenas um estranho? Retrucou. Se eu fosse de fato um mendigo, você teria me tratado da mesma forma. O amor verdadeiro não se baseia em aparências, Sofia. E o que você demonstrou hoje é que nunca me amou. As lágrimas dela se converteram em raiva. Você não pode fazer isso comigo na frente de todo mundo, gritou, a voz aguda ecoando. Você vai me destruir. Arthur respirou fundo. Eu não estou te destruindo, Sofia. Você mesma fez isso. A plateia murmurava, dividida entre a compaixão por Arthur e a vergonha alheia pela noiva. Alguns convidados se levantaram para ir embora, incapazes de continuar assistindo à cena. Outros permaneceram curiosos para ver o desfecho. Lucas finalmente ergueu a voz. Eu avisei. Eu te disse que você estava se casando pelos motivos errados, Sofia. Agora, todos podem ver. Ricardo avançou contra Arthur, furioso. Você não tem o direito de expor minha amiga assim.
Mas antes que pudesse tocá-lo, Lucas se interpôs. Chega, Ricardo. O espetáculo acabou. O padrinho recuou, bufando, impotente diante da autoridade moral que Arthur agora possuía. Arthur voltou-se novamente para os convidados. Hoje eu descobri a verdade. Dói mais do que eu imaginava, mas sou grato por ter visto antes que fosse tarde demais. Ele retirou o restante da barba postiça e a deixou cair no chão. Agora não restavam dúvidas. Arthur Montenegro, o milionário, estava diante deles em carne e osso. Os seguranças atordoados recuaram imediatamente. Um deles chegou a balbuciar um pedido de desculpas. Sofia caiu de joelhos, soluçando. Por favor, Arthur, me perdoa. Eu não queria. Mas ele apenas balançou a cabeça. Não é a mim que você deve pedir perdão. É a todos que você já tratou com desprezo. É a sua própria consciência. O salão ficou em silêncio. Ninguém ousava rir, ninguém ousava falar. O que antes era motivo de piada, agora se tornara uma lição gravada a ferro e fogo. Ana foi a primeira a se aproximar. Tímida, mas corajosa, estendeu uma garrafa de água para Arthur. Tome, o senhor deve estar exausto. Ele aceitou, grato. A simplicidade daquele gesto, em meio a tanta ostentação, valia mais do que todos os presentes caros daquela festa. Obrigado, Ana. Ele sorriu aliviado. Foi você quem me mostrou que ainda existe bondade neste lugar. Ela baixou os olhos envergonhada, mas com um leve sorriso. Arthur então se virou para Sofia pela última vez. Nosso noivado termina aqui. Você me perdeu, não pelo que eu fiz, mas pelo que você se revelou ser. As palavras soaram como uma sentença final. Sofia desabou em prantos, mas ninguém se moveu para ampará-la. O isolamento dela era a prova de que o jogo havia chegado ao fim. Arthur caminhou lentamente até a saída, sob os olhares atônitos dos convidados. Não havia música, não havia risos. Apenas o som pesado de seus passos, marcando o fim de uma farsa e o começo de uma nova verdade. O milionário, antes humilhado como mendigo, agora deixava o salão como o homem que venceu, não por sua riqueza, mas por sua dignidade. E atrás dele, no coração de cada um dos presentes, a pergunta ardia: se fosse comigo, como eu teria reagido? A festa acabou em silêncio. O salão, que antes vibrava com risos e luxo, agora parecia um mausoléu de cristal. Os convidados se retiraram aos poucos, de cabeça baixa, constrangidos com o que haviam testemunhado. A música havia parado. As taças permaneceram cheias, e o brilho das luzes já não iluminava uma celebração, mas sim a vergonha. Arthur andava pelas ruas vazias, ainda com as roupas esfarrapadas do disfarce. O vento gelado tocava seu rosto, mas a dor vinha de dentro. Ele pensava em como tudo poderia ter sido diferente. Pensava em Sofia, no sebo, rindo com simplicidade, e se questionava quando aquele riso genuíno havia desaparecido. Talvez nunca tivesse existido de fato. Talvez fosse tudo uma ilusão. O peso daquela verdade era imenso, mas ao mesmo tempo libertador. Ele não precisava mais viver na incerteza. O coração doía sim, mas agora ele sabia que havia escapado de uma gaiola dourada. Na manhã seguinte, as manchetes estampavam: empresário se disfarça de mendigo e expõe falsidade em sua própria festa de noivado. O escândalo viralizou nas redes sociais, e o nome de Sofia se tornou alvo de comentários cruéis. Amigos que antes a adulavam sumiram. Marcas que sonhavam em tê-la como garota propaganda cancelaram contratos. Em questão de horas, ela passou de noiva do ano a alpinista social. Ricardo, o padrinho leal, tentou defendê-la, mas sua voz não tinha mais credibilidade. Ele mesmo fora gravado rindo e humilhando o mendigo. O público não perdoou. O castelo de aparências que Sofia tanto almejava ruiu como se fosse feito de areia. Arthur, no entanto, não queria vingança. Ele se afastou dos holofotes, recusou entrevistas e evitou dar declarações.
Seu objetivo nunca fora destruir Sofia, mas sim encontrar a verdade. E agora que a tinha, tudo o que desejava era recomeçar. Foi nesse recomeço que Ana, a garçonete, reapareceu em sua vida. Dias depois, Arthur a encontrou por acaso em uma padaria de bairro. Ela se surpreendeu ao vê-lo sem o disfarce, com roupas elegantes, mas com o mesmo olhar tranquilo. Tentou se desculpar por não ter agido mais naquela noite, mas Arthur a interrompeu. Você foi a única pessoa que teve a coragem de me tratar como um ser humano. Isso valeu mais do que tudo o que os outros fizeram. Ela corou sem encontrar palavras. A partir daquele encontro, floresceu uma amizade sincera, construída não sobre interesse, mas sobre respeito mútuo. Arthur encontrou nela um lembrete vivo do que tanto buscava: a bondade sem máscaras. Com o tempo, as coisas se assentaram. Sofia se isolou, mergulhada no silêncio e no esquecimento. Arthur, por sua vez, aprendeu a dar mais valor aos pequenos gestos do que às grandes promessas. Descobriu que a verdadeira riqueza não estava nas festas luxuosas, mas na autenticidade dos relacionamentos. Ele não queria retaliação, queria apenas paz. E foi assim que, meses depois, em uma conversa com Lucas e Ana, ele resumiu: a lição que aprendi é simples. O amor verdadeiro não exige provas espetaculares, mas pequenos atos de compaixão. Quem não é capaz de oferecer isso, não é capaz de amar. Lucas, orgulhoso, sorriu. Ana baixou os olhos, emocionada. A história de Arthur se tornou um exemplo. As pessoas comentavam: e se eu fosse testado, será que teria passado? Essa reflexão se tornou um alerta silencioso em muitos corações. Sofia perdeu o noivo milionário, mas, acima de tudo, perdeu a chance de viver com dignidade. Arthur, por outro lado, ganhou algo que dinheiro nenhum poderia comprar: a clareza sobre quem merecia estar ao seu lado. E assim, sua vida seguiu um novo curso. Sem ressentimento, sem vingança, apenas com a certeza de que a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre liberta. Porque no final, o que Arthur realmente queria não era luxo, nem status. O que ele sempre buscou e finalmente encontrou foi respeito. E essa foi sua maior conquista. Se essa história tocou você, preste atenção no que vou dizer agora. Muitas vezes, nós mesmos não notamos como julgamos as pessoas pela aparência, pelas roupas que vestem ou pelo que possuem. O que Arthur vivenciou naquela noite pode parecer ficção, mas é um reflexo do mundo em que vivemos. Quantas vezes alguém perto de você já foi tratado com inferioridade só porque não tinha nada para exibir? E agora eu quero saber de você. Se estivesse naquela festa, qual teria sido sua reação? Teria oferecido um prato de comida como Arthur pediu? Ou teria se juntado às gargalhadas? Deixe sua resposta nos comentários com a palavra respeito, se você acredita que a dignidade humana não tem preço. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa se lembrar de que a aparência não define o caráter de ninguém. Mostre que ainda existem pessoas como a Ana, que mesmo sob pressão teve a coragem de estender a mão. E não se esqueça, histórias como esta são publicadas aqui toda semana. Para não perder nenhuma, inscreva-se agora no canal e ative as notificações. Assim, você sempre receberá uma nova dose de emoção, reflexão e esperança. Porque no fim das contas, a maior riqueza que podemos ter é a humanidade que carregamos em nosso coração.